Olá, galerinha! Hoje nós vamos estudar sobre efeito estufa. Geografia, professora Magna Lacerda. O que é o efeito estufa? Observem que eu deixei duas expressões em destaque no texto. O efeito estufa é um fenômeno natural ocasionado pela concentração de gases na atmosfera, os quais formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Esse processo é responsável por manter a Terra em uma temperatura adequada, garantindo o calor necessário. Sem ele, certamente nosso planeta seria muito mais frio. Sem o efeito estufa, a temperatura média da Terra seria 33 graus mais baixa que a média atual. No entanto, a sobrevivência dos seres vivos seria impossível. Quais são os principais gases de efeito estufa? Então, nós temos o vapor d'água, encontrado em suspensão na atmosfera, o monóxido de carbono, que é um gás produzido pela queima em condições de pouco oxigênio e pela alta temperatura do carvão, ou outros materiais ricos em carbono, como os derivados do petróleo. O dióxido de carbono, que é expelido pela queima de combustíveis utilizados em veículos automotores à base de petróleo e gás, da queima de carvão mineral nas indústrias e da queima das florestas. Clorofluorcarbonos, composto formado por carbono, cloro e flúor, proveniente dos aerossóis e do sistema de refrigeração. O óxido de nitrogênio, um conjunto de compostos formados pela combinação de oxigênio com nitrogênio, usado em motores de combustão interna, fornos, estufas, caldeiras, incineradores, usado pela indústria química e pela indústria de explosivos. O dióxido de enxofre, um gás denso, não inflamável, mas altamente tóxico, formado por oxigênio e enxofre, usado na indústria principalmente na produção de ácido sulfúrico e também é expelido pelos vulcões. E o metano, um gás, se inalado, tóxico, expelido pelo gado, ou seja, na digestão dos animais herbívoros, decomposição de lixo orgânico, extração de combustíveis, dentre outros. E aí nós temos uma imagem, exemplificativa de alguns dos gases de efeito estufa. Como ocorre o efeito estufa? Olha, esse momento da nossa fala, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as imagens. Veja, o efeito estufa ocorre na atmosfera, pois na atmosfera há a presença de gases. Isso é natural. Então, nós temos a presença de gases. Esses gases são chamados gases de efeito estufa, os GES. Esses gases garantem parte do calor que chega ao planeta. Veja, então eu tenho aqui a radiação solar, eu tenho a energia solar. Essa energia, ela chega ao planeta, atravessa essa camada de gases, e chega ao nosso planeta, garantindo naturalmente o aquecimento da Terra, garantindo uma temperatura adequada do planeta. A questão, o problema está no aumento desses gases, que leva a uma maior retenção de calor e, portanto, ao aumento da temperatura. Então, veja que, à medida que a quantidade de gases aumenta, o calor ele fica retido. Olha só, parte muito pequena do calor é refletida para o espaço e grande parte fica aqui, concentrada, gerando um aumento dessa temperatura. A imagem que nós temos aqui ao meio mostra, aqui à direita da imagem, o efeito estufa como um fenômeno natural, Ou seja, necessário à vida, natural. Mas aqui a imagem do meio, na sua parte aí à direita, o efeito estufa intensificado pelo homem. Ou seja, o homem aumenta a quantidade desses gases e o resultado
nós temos aqui à nossa direita, nessa imagem à direita, quando a radiação solar, observem que essas linhas aqui, que estão em laranja, né, representa infravermelho, raios infravermelhos irradiados para o espaço, numa quantidade muito menor do que a quantidade de raios infravermelhos retidos na atmosfera e na nossa troposfera. Ou seja, essa quantidade de calor que fica retida, ela então provoca o aquecimento do planeta mais do que os efeitos naturais que esses gases promovem. Muito bem, vamos imaginar uma situação prática. O efeito estufa, ele pode ser comparado ao que ocorre no interior de um veículo estacionado. Imagine um veículo estacionado ao meio-dia, né? Sol muito forte, vidros fechados, recebendo diretamente a luz solar. O que vai acontecer é que o calor ele vai ter a sua passagem permitida, apesar do vidro. Ou seja, o vidro permite essa passagem da luz solar, mas ele impede a saída do calor, aumentando a temperatura do interior do veículo. É exatamente o que ocorre em termos planetários. Os gases, eles permitem a passagem do calor, mas a quantidade de gases intensificada de forma antrópica ou pela ação do homem faz com que o calor fique retido e não retorne ao espaço. Quais são as causas do efeito estufa? O efeito estufa ele é intensificado devido à crescente queima dos combustíveis fósseis, né, que representam a base da industrialização e de muitas atividades humanas, as queimadas nas florestas para transformar suas áreas em plantação ou em criação de gado, de pastagens, também colaboram para o aumento do efeito estufa, dentre outras situações. Qual é a consequência do efeito estufa? A consequência da intensificação do efeito estufa na atmosfera é o aquecimento global. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos conversar no próximo vídeo. Eu aguardo vocês. Obrigada pela presença de vocês.